presidente Jair Bolsonaro discursou durante a cerimônia de lançamento do programa Habite Seguro. O programa oferece crédito imobiliário a profissionais de segurança pública e defesa social para aquisição da casa própria. O presidente disse: casa própria, mais que um sonho, é uma necessidade para todos nós. Bolsonaro relembrou como chegou a ter sua primeira casa própria e disse: a casa própria é algo que realmente nos liberta. O presidente falou da importância dos profissionais da segurança pública e da alegria de poder ajudá-los na conquista da casa própria. O presidente comentou como seu governo vem fazendo mais com menos recursos devido à qualidade técnica dos ministros e ao intenso combate à corrupção. Bolsonaro disse: esses recursos em menor quantidade não significam que não possamos fazer mais, tendo em vista o zelo que temos com essa questão de evitar o desvio de recursos. Assim está. Senhores e senhoras, boa tarde. A casa própria, mais que um sonho, é uma necessidade para todos nós. Eu lembro, obviamente, quando me formei em 1977, na academia do Wagner Rosário, lá em Resende. Fui para um quartel lá do Rio de Janeiro, fiquei 1 ano, e depois fui para a fronteira. Fiquei 3 anos na fronteira. Mais da metade desse tempo solteiro. Então deu para guardar um recurso. Na fronteira se ganhava um pouquinho mais. E comprei um terreno lá em Resende. E mais 2, 3 anos depois eu fiz o que seria uma casa própria. Era uma garantia, um porto seguro. Porque eu convivi muito tempo, obviamente, com meu pai, né? E ele foi ter a sua casa própria 20 anos depois de casado, com 7 filhos. E a casa própria é algo realmente que nos liberta, nos dá paz para trabalhar, traz alegria e nos deixa mais tranquilo para trabalhar. O nosso governo aqui, no quesito casa própria para o pessoal da segurança, estou vendo aqui a bancada da segurança aqui, liderada pelo capitão Augusto, espero que sim, né, Augusto? Na frente da Major Fabiana. Pertenci a essa bancada por muito tempo e é inspirado em vocês. É a ideia também que vem de vocês para a gente investir nesse setor. O João Roma falou de 2 colegas que tombaram há pouco na Bahia. A gente fica muito aí pensando, o que sobrou para essa, talvez, né, se forem casados, viúvas e filhos. Por vezes, sobra apenas uma pensão. E nós sabemos que essa pensão é estadual, nem sempre é o suficiente. E o nosso governo, inspirando nessas pessoas, nesses ministros, e também, obviamente, através do Pedro Guimarães da Caixa Econômica Federal, começamos há alguns meses a trabalhar nisso daí. No passado não tinha clima para trabalhar nessa área, tínhamos alguns problemas, sanamos esses problemas e trabalhamos. E hoje estamos entregando aqui o que seria o piloto desse programa. Os recursos estarão disponíveis, basicamente via Caixa Econômica, que poderão superar, como o próprio Pedro disse, e muito do anunciado até o momento. Então nós entendemos que pode sim atingir uma grande parte desse efetivo da segurança, que arrisca a sua vida em defesa da nossa vida e do nosso patrimônio. E eu fico feliz também que o Pedro da Caixa falou de o porquê a gente pode pensar em atender o próximo, pensar em aplicar bem os recursos da Caixa. É que, quando ele fala, no passado tinha ressalva nos balanços, ressalva, ele foi educado. Tinha roubalheira mesmo. Era a coisa mais comum que tinha em governos outros, né? É essa a questão. O nosso governo, ao combater a corrupção, o objetivo é sobrar recursos para atendermos a população como um todo. E deixo claro, né, só o Rogério Marinho, que usou da palavra agora há pouco, no seu ministério são 25 mil obras em andamento.
muito convênio, apenas o recurso é nosso. Mas, se tiver qualquer problema em obras, que pode ser que haja, nós seremos os primeiros a colaborar para elucidar esses possíveis desvios, de modo que nós possamos, cada vez mais mostrar a que viemos nesse nosso governo. E uma coisa que muito importante, com todo respeito, eu duvido quem aponte um grupo de ministros, melhor do que nós temos no momento. Então, além da capacidade técnica de cada um, eles têm uma coisa que muitos não tinham no passado: a liberdade para poder trabalhar e fazer com que o seu ministério realmente atinja mais do que o seu objetivo. Pense um pouco mais à frente, porque não basta, hoje em dia, cada um fazer a sua parte. Nós devemos nos antecipar a problemas e buscar fazer mais. Porque cada vez mais nós temos menos recursos, mas esse recurso em menor quantidade não significa que nós possamos fazer mais, tendo em vista o zelo que nós temos com esta questão de realmente evitar o desvio de recursos. Assim sendo, eu quero parabenizar todos que me antecederam, os ministros, o Pedro da Caixa, por essa outra feliz iniciativa, que realmente agora sim atende aquelas pessoas que por anos ou décadas ficaram esquecidos por parte do governo federal. Agora quero aproveitar o João Roma aqui, porque nós tentamos no passado, no Rio de Janeiro, aprovar um projeto na Assembleia Legislativa, através do deputado estadual Flávio Bolsonaro, e não tivemos sucesso por questões políticas. Aproveitar aqui a Fabiana, aqui, que deve ter amigo lá na Assembleia Legislativa. Uma sugestão de proposta. Nós temos aproximadamente, entre bombeiros e policiais, 60 mil no Rio de Janeiro. Mais ou menos isso aí. Então, olha só, se conseguirmos aprovar um projeto da respectiva Assembleia, que valeria, obviamente, para as 27 Assembleias Legislativas pelo Brasil, cada policial ou bombeiro, porventura, venha falecer, não interessa a causa, cada um desses 60 mil doasse R$10 para aquele familiares, para aquela possível viúva ou filhos, ou quem em vida o militar designasse como beneficiário. R$10 seriam 600 mil reais para aquela pessoa. Obviamente, nada vai suprir a falta daquela pessoa, mas esses 600 mil lá, esses 1.200.000 em São Paulo, com toda certeza. Se Rondônia, por exemplo, tivesse, como tem menos policiais, passasse de 20 para 30 ou 40 reais, esse valor a ser descontado seria, sim, uma grande coisa para esses. Isso vale para a PF, para a PRF, vale para todo mundo. Seria uma grande coisa para essas famílias enlutadas. E eu lembro disso porque aqui na Câmara somos 594 parlamentares. Caso alguém venha a falecer no dia de hoje, são quase R$2.000 a ser descontado, a viúva, ficaria com R$1 milhão. Eu sei que a morte não tem preço, mas uma viúva de parlamentar hoje em dia fica com aproximadamente R$1 milhão a viúva ou quem o deputado, o senador, botar na relação de beneficiários ali. Muitas vezes o pessoal tem surpresa, na relação de beneficiários. Mas, como regra, é realmente para viúva ou viúvo ou filhos. Isso é muito bem-vindo e soma-se a esse projeto aqui que eu vou citar a esse projeto, do Anderson, o nosso ministro da Justiça aqui no DF. Errado, Justiça do Brasil, mas aqui no DF. Muito obrigado a todos. É um prazer estar aqui. Esse é um momento muito especial. Nós já estamos conversando há vários meses e, antes de tudo, presidente, nós temos aqui várias pessoas do governo e são todas muito importantes para mim, entre elas também meu chefe, o ministro Paulo Guedes, e muitas vezes nós conversamos sobre quão importante é ter uma operação correta, matemática, meritória. Eu afirmo para vocês, se a Caixa não estivesse hoje
tão sólida, este programa não existiria. Então, o fato da Caixa Econômica Federal, hoje, ter pela primeira vez em 10 anos o seu balanço, o balanço do FGTS e o balanço do FIFGTS sem ressalva, significa o quê? Solidez. 46 bilhões de reais, eu vou repetir, 46 bilhões de reais foram roubados, desviados, mas não estavam em quem precisa. Sabe o que isso significa? 500 mil famílias deixaram de ter as suas casas próprias porque esse dinheiro foi para quem não precisava. Isso não é a gente que está falando. Vou repetir. Pela primeira vez em 10 anos, o FGTS é o dinheiro dos trabalhadores. Mas não ia para os trabalhadores. Ia para várias empresas, que não eram os trabalhadores. Um superintendente da Caixa, que ganhava 30 mil reais, devolveu 40 milhões de reais. Nem se ele trabalhasse 100 anos e não gastasse nada, ele ia conseguir todo esse dinheiro. Esta é a diferença desse governo, dentre outras. Pessoas sérias, que não roubam, não deixam roubar e vão atrás do que fizeram de errado. Eu coloco esse ponto porque, para mim, ele é muito importante. Não existe política social se antes disso não houver pessoas honestas. Porque a política social precisa de um dinheiro que, quando não há honestidade, ele não está lá. Como fazer este programa se a Caixa estivesse, como há 10 anos atrás, naquela época, com um balanço frágil? Vou dar um outro exemplo. Quando esse governo começou, vocês não vão acreditar, porque eu não acreditei. A Caixa, que é o Banco da Habitação, era o 4º banco em crédito imobiliário. 4º. Indo para o 5º. Como que o Banco da Habitação estava em 4º? A resposta é simples. Não tinha capital, tinham levado o capital da Caixa. O balanço estava com ressalva desde 2016. Desde 2016. Em um trimestre a gente reverteu isso. Então, esses 46 bilhões de reais, que dão 500 mil casas populares, mais de 2 milhões de pessoas que deixaram de ter a sua casa por causa dessa corrupção, clara, a gente está revertendo. Em 2014, 15 e 16, e aí é um segundo ponto, a Caixa tinha menos, ou ao redor de 80% do financiamento de baixa renda. Hoje, conversamos muito, o ministro Onyx, o ministro Paulo Guedes e o ministro Marinho, a Caixa tem 99, presidente, 99%. Quando a gente fala de Casa Verde e Amarela, só tem a Caixa. Parte porque este governo pensa nas pessoas mais carentes. O ministro Marinho, não é muito fácil, jogou o spread lá embaixo. Só a Caixa Econômica Federal que tem a capilaridade para poder emprestar a parte da baixa renda e ainda ter resultado. Uma ação correta, do meu ponto de vista. Por que você precisa de um banco estatal se não for ajudar o mais pobre? Certamente não é para emprestar para empresa grande que não precisa do banco estatal. E neste governo, a Caixa ajuda os mais pobres, seja pelo auxílio emergencial, seja, por exemplo, para o Casa Verde e Amarela ou por esse programa do Habite Seguro. Vou falar mais rápido, mas eu me empolgo muito porque eu tenho um grande orgulho de estar na Caixa, das pessoas, dos empregados da Caixa, por todo lugar que eu vou. Eu sinto que a população aplaude essa iniciativa de um banco focado nos mais humildes.
Só para explicar um pouco, que é um pouco mais complicado. Existem 2 papéis no Habite Seguro e no Casa Verde e Amarela. O agente operador, que nesse caso é a Caixa Econômica Federal, é quem organiza o programa, e o agente financeiro. Pode ser qualquer banco. Então, qualquer banco pode realizar essa operação. O que eu estou dizendo com isso? Não é só a Caixa que pode fazer o Habite Seguro. O Banco do Brasil, o Bradesco, o Itaú, o Santander também podem participar. A Caixa é o agente operador que vai fazer com que esse recurso do Ministério da Justiça chegue até as pessoas, mas todo mundo pode emprestar. Na Caixa, só para começar, nós vamos direcionar 5 bilhões de reais para esse setor nos próximos 4 meses. Só para começar. Se a demanda for de 10 bilhões, vamos emprestar os 10 bilhões. Se a demanda for de 15 bilhões, vamos emprestar os 15 bilhões. Porque, de novo, como não tem roubo, sobra dinheiro. A Caixa hoje tem 250 bilhões de reais prontos para emprestar. E nós teremos nas próximas 3 semanas várias novidades. O Jair, presidente, o vice-presidente se chama Jair. Ele pediu para nós, eu não vou antecipar, mas nós vamos ter na quinta-feira. Vou dizer, a Caixa vai reduzir os juros. Não está aumentando a Selic? Então a Caixa Econômica Federal, com lucro que nunca teve, sem roubar, vai diminuir os juros da casa própria. Mas isso fica para quinta-feira. Não é? Imprimo. Sobrenome é Guimarães dele também, aí a gente brinca um pouco. Cadê Jair? Aparece aí, Jair. Dá um tchau aí, Jair. Levanta, ele pediu para você levantar. Ele é o nosso vice-presidente de habitação. Então eu vou rápido, porque senão já estão falando aqui que eu já falei demais. São 7 medidas. As 2 medidas iniciais são do Ministério da Justiça. Como o ministro Anderson já falou, né, a gente tem o auxílio até 12 mil reais, que é um subsídio da entrada e que faz muita diferença para aqueles que ganham menos. O custo de tarifa de contratação até 2.100. Esses são os recursos do Ministério. Qualquer banco pode emprestar. E para qualquer pessoa das forças. Ou seja, não é só para o grupo que ganha menos. Qualquer um pode receber. Isso é muito importante. E na Caixa Econômica Federal, nós temos 5 iniciativas. A primeira, a cota do financiamento usado vai até 80%, normalmente é 40%. E eu quero reforçar que não é só para o Habite Seguro. Qualquer iniciativa como essa terá as mesmas regras. O que a gente quer dizer com isso? É maravilhoso esse segmento ter essa possibilidade. Mas qualquer segmento, se qualquer ministério tiver um fundo parecido, já está aprovado na Caixa Econômica Federal exatamente as mesmas regras. Então vale para qualquer segmento, qualquer operação. Até 80% do financiamento usado, é 40% normalmente. A gente financia até 90% do apartamento usado, é no 80%. Os imóveis que são da Caixa retomados, até 100%. E muita gente me pergunta, Pedro, por que vocês não vão até 100%? O Banco Central, por uma regulação correta, no meu ponto de vista, limita a 90% do valor de avaliação. Por que nós, nos imóveis retomados, emprestamos 100%? Porque a gente tem alguma perda e a gente devolve essa perda para a sociedade. Então, nos imóveis retomados, ao redor de 10 mil, nós podemos financiar tudo, 100%. As menores taxas que nós temos, essas que a gente vai anunciar na quinta-feira, tanto pela TR quanto pela poupança. Então, é mais uma iniciativa desse governo e eu tenho um orgulho muito grande de fazer parte do governo do presidente Bolsonaro, de fazer parte do Ministério da Economia. Eu lembro, né, ministro, como a gente começou lá, primeira reunião em março de 2018, conheci o presidente ainda em 2017, ninguém imaginava que ele ia ganhar,
Hoje é fácil, tá próximo. Naquela época não era. E a gente tem um time muito unido, Montesano aqui, um garoto com 40 anos, já presidente de um banco, conhecia há muito tempo. Então eu só queria dar essa mensagem. Isso é a realidade. A realidade é pensar nas pessoas mais carentes, não roubar, não deixar roubar e tentar recuperar. Só que se a gente tivesse a Caixa de 10 anos atrás, este programa não aconteceria. Muito obrigado.